minutos. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Kel Bonassoli. Vamos começar a live de hoje do Vale do Pinhão, organizada pela Agência Curitiba. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e agradecer por vocês estarem aqui para a gente ficar juntos, mesmo separados na quarentena, não é? Então, vamos lá. Hoje, o nosso assunto é como gerenciar equipes e atender o seu cliente sem sair de casa, tá? Nós temos muitas ferramentas para isso e você deve estar pensando, ok, mas quem é você na fila do pão? Por que que eu vou te ouvir, hein, Kel? Bom, eu já faço trabalho remoto há alguns anos, desde 2012 que eu tenho trabalhado com equipes, às vezes até fora do país. E agora, em tempos de quarentena, isso está ainda mais ativo, porque o escritório que eu tenho atendido em Salvador também está com todo mundo em casa na quarentena. E como é que a gente faz para o negócio dar certo? Vamos conversar sobre isso. Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje de assunto? Então, eu separei algumas coisas para esse período de mais ou menos 40 minutos, uma hora, em que vocês vão acompanhar. Quem tiver com computador pode fazer as coisas junto comigo. Quem tiver perguntas, manda pergunta que a gente vai ter um tempinho para resolver essas dúvidas, tá? Então, o que a gente vai olhar hoje? Conta Google, Gmail, Drive, Calendar, falar um pouquinho sobre nuvem, colaboração e organização. Também falar sobre WhatsApp, WhatsApp Business e Telegram, Hangouts, Skype, Zoom Meeting, Zoom tá bombando, Kanban e Trello. Então, essas são as coisas que a gente vai conversar hoje para vocês saberem mais como utilizar esses recursos. Então, vamos começar pela Google. Eu falo que ter uma conta Google faz parte de você ter o pacote do trabalho remoto, o Starter Edition, né? Então, pacote do trabalho remoto de iniciante. Então, comece com uma conta Google. Como que a gente faz isso? Eu não tenho conta Google ainda. Como é que eu vou fazer a minha conta Google, Kel? Então, vamos fazer junto. Vou abrir lá uma janela e já vou compartilhar com vocês para vocês verem como que cria uma conta Google. Então, vamos lá. Cena com monitor. Plum. Tcharam! Tela na tela. Então, vou lá na Google, digito gmail.com. Eu quero uma conta de Gmail. Então, um botãozinho lá, cria uma conta. Quem quiser fazer junto, vamos fazer junto. E ele vai pedir para você algumas informações. Então, assim, a conta Google, ela é um pacote. Você vai criar uma conta de e-mail e a partir dessa conta de e-mail você vai ter acesso a vários recursos da Google. Dentre esses recursos, o Google Drive, que é uma pasta na nuvem para você poder colocar os seus arquivos e dividir o acesso desses arquivos com a sua equipe. Tem também uma espécie de Office lá dentro, porque você pode criar um documento de texto, como se fosse o Word, você pode criar um documento de planilha, semelhante ao Excel, você pode fazer formulários para as pessoas preencherem. Então, é uma ferramenta muito completa. E também apresentações como se fosse PowerPoint, mas tudo pelo navegador, tudo na nuvem. Fica disponível para quem você liberar. E você controla para quem você quer que fique disponível esses acessos, para sua equipe, para o seu cliente. Então, vamos adiante. Então tá, vamos fazer uma conta Google aqui, Vale do Pinhão. Então, Vale do Pinhão. Beleza? O nome de usuário
é o nome que vai ficar a sua conta, o seu e-mail. Então, gostei aqui do Pinhão Vale, ficou muito bom. Como vocês viram agora, eu tenho muitas contas de e-mail, tá? Mas vou colocar uma senha aqui. E repetir a senha para fazer a minha conta nova, tá? Então, ó, nome, o nome do usuário, que é o que vai ficar a sua conta, senha. Próximo. Número de telefone é opcional, endereço de recuperação é opcional, mas é legal você pôr, tá? Eu não vou colocar aqui porque eu já tenho muitas contas de e-mail com o meu telefone. Então, vou colocar aqui feminino e tem que pôr a data de nascimento também. Novembro, vou pôr o meu aniversário mesmo. Próxima. Privacidade e termos, então vocês dão uma lida bonitinho aqui, que é como a Google usa os dados. Então serve também para Google Maps, Google Meu Negócio. Tem uma série de outras coisas que a gente pode conversar numa outra oportunidade, falando só sobre ferramentas Google. Não vou me ater muito a isso, porque eu quero mostrar hoje para vocês o Drive e o Calendar, que são as principais para a gente trabalhar com equipes e com o nosso cliente. Ó que maravilha! Em poucos instantes, criei o meu Gmail. Beleza, ó, tá me dando boas-vindas, ok. Chega, não quero. Agora, vamos lá olhar o Drive. Onde que tá o Drive? Tá aqui, ó. Você vai nesses pontinhos, onde tem os Google Apps, clica e tá aqui, ó, o Drive. Beleza? Vamos lá pro Drive. Então, ó. Quando você acessa o Drive pela primeira vez, ele não tem nada. Eu vou mostrar para vocês o Drive que eu uso com a minha equipe, para vocês terem uma ideia de organização. O Google Drive, a ideia de você organizar ele é parecido com a ideia de você organizar as pastas do seu computador. Então, você pode fazer pastas, pode fazer subpastas. Quais as diferenças principais? Que você consegue escolher quem vai visualizar cada pasta. Então, digamos que você faz uma pasta gerência, daí só os gerentes podem ver. Você faz uma pasta para colocar as coisas que o cliente pode ver e divide só com aquele cliente. Então, tudo isso é possível. E a outra diferença maravilhosa é que está na nuvem. Então, como está na nuvem, você pode olhar pelo seu computador. Se o seu computador der problema, você pode usar em outro computador. Você pode olhar pelo seu celular. E se você estiver na casa de outra pessoa e precisar utilizar, você entra lá com a sua conta Google e tá lá na nuvem guardadinho para você. Você consegue ver tudo. Então, olha só como que é a pasta da minha equipe, para vocês terem uma ideia de como que a gente se organiza, tá? Então, tenho aqui o Drive. Da minha equipe lá no Instituto Campus Party. Então, sou eu mesma, pode deixar eu mexer, por favor. Tcharam! Então, deixa ele carregar. Tá carregando. Aí. Então, ó que bonitinho que eu faço. Eu deixo separado aqui Instituto Campus Party e as minhas entregas, que são coisas que só se referem a mim e que eu não quero dividir com ninguém. Aqui dentro do Instituto Campus Party, que é o macro da minha empresa, eu tenho subdivisões. Então, eu tenho os projetos que a gente trabalha e as autorizações de como essas pessoas podem usar, elas são dadas por pasta ou por arquivo. Então, por exemplo, tem aqui, ó, o projeto Fábrica de Empreendedores. Então, nesse projeto, eu tenho vários setores. Então, eu posso pôr cor, posso numerar. E o que que eu faço? Então, digamos esse aqui, ó, Exclusive CP. Como que eu vou fazer o compartilhamento com as pessoas?
de duas formas. Eu posso clicar aqui com o botão direito, compartilhar, ou posso ir nesse ícone aqui, compartilhar. Então, vamos nesse aqui para olhar, tá? Quando você clica ali com o botão direito compartilhar, ele aparece essa janela e você pode dizer com quem você quer compartilhar ou se você não quer compartilhar e o que poderes as pessoas têm. Se elas podem editar ou se elas só podem ver. Então, vou clicar aqui em mais. Então, olha que legal. Eu posso escolher se eu quero que qualquer pessoa na web acesse a minha pasta, se eu quero para qualquer pessoa com o link, se eu quero só para o @Instituto Campus Party, que no nosso caso a gente tem um Gmail usando um domínio próprio, né, usando o endereço nosso, @Instituto Campus Party. Se eu quero que esteja desativado ou para pessoas específicas. Se eu quiser só para pessoas específicas, eu digito e-mail aqui, ó. Então, se eu quiser colocar para esse novo que eu fiz agora, Pinhão do Vale, @gmail.com, eu consigo liberar. Aqui eu posso escrever uma mensagem que a pessoa vai receber no e-mail, ou se eu não quiser que a pessoa seja notificada por e-mail, eu desmarco aqui e pronto, dou enviar. Vamos fazer do zero lá com aquela pastinha, com aquela conta que a gente fez agora. Beleza, meu drive está vaziozinho aqui. Então, vamos lá, criar pasta nova. Venho aqui em novo, pasta, e dou um nome para a pasta. Então, pasta nova. Beleza. Até aqui, só eu que estou mexendo nessa pasta, só eu que posso acessar. Posso colocar cor nela, se eu quiser, para deixar mais bonitinha. E lá dentro, eu posso colocar os meus documentos. Se eu já tiver alguma coisa minha que eu quiser colocar aqui dentro, eu posso simplesmente soltar, arrastar e soltar aqui, ó. Então, vou deixar menorzinho e vou trazer para vocês um arquivo que eu vou colocar ali dentro. Então, vou colocar aqui, ó, seguro, solta, puff, ele vai fazer o upload pra gente. Então, tá dizendo aqui que ele vai fazer o upload e já vai aparecer na pasta. Agora eu quero decidir com quem eu quero compartilhar. Dentro da pasta, eu posso compartilhar a pasta inteira ou posso compartilhar só o arquivo. Então, para compartilhar a pasta inteira, eu clico aqui na pasta e compartilhar. Se é uma coisa que eu quero compartilhar com todo mundo, eu posso escolher, inclusive, essa opção aqui, ó, gerar link compartilhável. Eu clico aqui no habilitar e tenho um link que eu posso dar para qualquer pessoa, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e ela consegue ver os arquivos que tem aqui dentro. Por que é legal isso? Você pode colocar, por exemplo, se você lida com alimentação, você pode colocar o cardápio, fotos. Se você lida com roupas ou faz algum tipo de acessório, também pode fazer um mostruário virtual dentro do Google. Também é bacana para você fazer coisas interativas com a sua equipe ou então com o seu cliente. Digamos que você precise preencher um arquivo com o seu cliente ou você quer entender melhor a necessidade dele e quer ir preenchendo isso junto com ele. Então, você pode começar um documento novo ou pode usar um documento que você já tem. Se for um documento novo, pode vir por aqui, ó, documentos do Google. Esse aqui azulzinho é documento de texto. O verde, planilhas Google, é planilha e o amarelo são apresentações. Então, documentos, criar e compartilhar. Então, ó, mesma carinha do Word e de outros documentos de texto que vocês já devem ter usado por aí. Coloco aqui o título, contrato, mais pinhão. Vamos fazer um contrato para comprar pinhão, tá? E o que é legal? Enquanto eu estou escrevendo aqui, se eu quiser chamar a pessoa para escrever comigo, ela entra aqui e começa a escrever. Se ela quiser colocar comentários, ela pode colocar comentários, tem ferramentas de revisão. Então, vocês podem construir um documento juntos. Basta compartilhar o documento e a pessoa entra aqui e consegue digitar ao mesmo tempo que você.
Então, isso é legal para fazer pauta de uma reunião de equipe, isso é bacana para fazer construções coletivas, como por exemplo, uma equipe de tradução, vamos traduzir alguma coisa. Então, vocês conseguem fazer junto. Então, tem várias formas de você usar a nuvem, usar as ferramentas Google ao seu favor. Vamos seguir em frente desse aqui. Então, acho que deu para acompanhar. Para vocês pegarem em prática, tem que acostumar a fazer, pôr a mão na massa, tá? Então, cria a conta Google, vá lá mexer no Drive, beleza? Vamos voltar para a conta Google agora lá no Gmail, né? Lá para o e-mail, e vamos olhar o Google Calendar, tá? Então, o que é o Google Calendar? O Google Calendar é uma agenda, tá? E por que eu gosto de usar essa agenda? Porque essa agenda eu faço a organização tanto dos meus compromissos quanto dos compromissos da minha equipe. Então, bem-vindo ao Google Agenda, ok, beleza. Então, olha que legal. Eu posso pôr a visualização por semana, por dia, por mês, ou posso pôr para aparecer só os compromissos. Nessa aqui, eu já assinei, feriados do Brasil. Mas se eu não quiser que fique aparecendo isso, eu tiro. Para quem trabalha e os feriados fazem diferença na programação, mantenha e assim você está sempre sabendo quando que tem algum feriado nacional. Vou tirar aqui só para vocês verem como que fica. Posso colocar os aniversários dos meus clientes. Essa informação ele puxa tanto do cadastro de e-mails, quanto se você colocar aqui como compromisso. Posso criar lembretes e tarefas também, tá? Então, olha que interessante. Quero criar um compromisso para amanhã. Então, venho aqui, dei um clique e vou criar o compromisso. Então, amanhã eu tenho treinamento. Ok. Esse treinamento vai ser amanhã, vai ser que horas? Adicionar horário. Então, vou colocar lá que ele é das 15 horas. Aqui depois tem que regular o horário ali. 3 horas da tarde até as 4. E aqui a parte bacana, adicionar convidados. Então, eu posso convidar outras pessoas para fazerem parte desse compromisso. Isso vai aparecer na minha agenda e na agenda das pessoas, tá? Então, aqui eu posso escolher um local físico ou, no nosso caso, que a gente está todo mundo quarentenado, adicionar uma conferência. E quando você clica em adicionar conferência, ele já cria um Hangout. O que é um Hangout? É uma conferência de áudio e vídeo da própria Google. Então, viram que tudo fica ali combinadinho. Vou pôr uma descrição. Então, nosso treinamento. Levem caneta. Salvar. Então, vai enviar o convite para as pessoas e agora esse treinamento vai aparecer tanto na minha agenda quanto na agenda da pessoa que eu convidei, que no caso foi eu mesma, mas vocês vão fazer com outras pessoas, com a equipe de vocês, tá? Ou com o cliente, com o que for necessário, certo? Por que tem outra vantagem aqui legal? Você consegue ver se outras pessoas que usam a Google Agenda, elas estão com a agenda ocupada, se elas têm disponibilidade. Você consegue organizar direitinho para não acontecer de você marcar compromissos no mesmo horário. Fica muito melhor do que você fazer anotações em papel. E ele tem um sistema de notificações. Vamos entrar aqui nas notificações. Então, agora eu vou dar 2 cliques e ele me deu mais um monte de opção que eu não tinha visto ainda. Então, vocês não tinham visto, né? Porque ali era a opção padrão para você fazer bem rapidinho. Aqui, quando você dá 2 cliques, ele dá mais opções para você. Então, olha lá. Eu posso escolher a cor que eu quero que apareça isso na minha agenda. Então, vou escolher vermelho, que é mais parecido com cor de pinhão. A visibilidade, isso significa se as pessoas podem ver esse compromisso ou se ele é um compromisso particular, tá? Então, vou colocar que ele é público. Se alguém quiser esse horário, vai aparecer que eu estou ocupada, tá? RSVP significa a pessoa confirmar se ela vai ou não vai. Então, olha lá, sim, não ou talvez. A pessoa tem essas opções. Posso adicionar convidados
e posso escolher se eu quero que a pessoa possa modificar, convidar e ver a lista, tá? Se quiser fazer uma reunião surpresa com o pessoal e não quiser que vejam quem são as outras pessoas que vão participar, ai que maldade. Você pode pôr para escolher aqui ver listas de convidados, daí não aparece. Aqui, ó, se eu precisar imprimir essa lista, eu consigo. Se eu precisar publicar esse evento para ele ficar no meu site, eu consigo também. E se de repente eu precisar transferir a propriedade desse evento, né, desse compromisso para outra pessoa, eu consigo também. Mas eu não quero, assim tá bom. Se eu precisar pôr um anexo, posso pôr também. Olha, tem várias opções. Posso pôr link, posso fazer uma lista de tópicos. Então, bem bacaninha para você se organizar. Salvar. Vou pôr para aparecer de novo os feriados, só para mostrar para vocês um outro tipo de visualização, que é o de programação. Então, olha lá, programação, ele vai aparecer uma lista com todos os compromissos que você tem. Se eu tirar aqui o feriado, aparece só o que a gente colocou. Se eu quiser manter o feriado, ele aparece tudo. E assim, eu posso escolher se eu quero imprimir, se eu posso me organizar melhor para saber o que eu tenho tanto para fazer. Então, é bem bacana essa funcionalidade. E no celular, ele aparece de um jeito muito legal. Se você usa celular Android, deixa eu ver se eu consigo mostrar na tela para vocês. Vamos fazer um chuncho aqui. Vou mandar essa tela no WhatsApp e vou mostrar para vocês como é que fica. Vamos ver. E não vai aparecer. Eu mostro depois para vocês. Mas fica bem bonitinho, tá? Você consegue ver as informações e ela aparece toda pintadinha da forma que você escolheu. E se pessoas te convidaram para outros compromissos, vai aparecer também esses compromissos que as pessoas te convidaram. Então, fica muito fácil você acordar de manhã ou na hora que você ir dormir, se você tem costume de olhar o que você tem para fazer no dia seguinte, olhar na agenda, tá? Então, vamos adiante. De ferramenta Google, hoje era isso. Então, vamos avançar. Qual que é a importância da nuvem? Olha, gente, vou contar uma história triste, mas que de repente pode ter acontecido com qualquer um. Quando eu comecei a fazer freela, eu pegava muita tese e dissertação para corrigir e era isso que pagava os meus boletos, tá? E o que aconteceu? Eu fui para aula, quando eu voltei, minha casa estava aberta, tinha roubado meu computador. E se não bastasse isso, como estava tudo no meu computador, eu perdi o trabalho de 6 meses. Então, eu não sabia se chorava ou se eu chorava e não tenho o que fazer. O que eu aprendi depois disso? Não deixar só local no seu computador. Então, a partir daí, eu comecei a usar sempre uma ferramenta de nuvem, uma ferramenta de arquivos que você pode deixar online. Pode ser o Google Drive, como eu mostrei para vocês, e pode ser outras. Existem outras, não é só o Google Drive que existe. O Drive é legal porque ele tem bastante espaço na modalidade gratuita, e se você quiser mais espaço para ter esse banco de dados virtual, você consegue comprar avulso, tá? Mas tem o Dropbox, que é muito bacaninha também, e que eu uso. Vou colocar aqui na tela para vocês o Dropbox. Olha lá. Então, o Dropbox é uma outra ferramenta que ele tem um aplicativo muito bom que você instala também no computador, no celular, ou pode mexer pelo navegador. E ele sincroniza as suas pastas. Você joga as pastinhas aqui dentro e ele sincroniza tudo. Ele também permite que você sincronize do seu celular as fotos. Então, ele já te dá essa opção para você sincronizar automaticamente. Capturas de tela, então quando você dá aquele print screen no seu computador ou no seu celular, ele já joga aqui. E tem o mesmo esquema de você poder compartilhar com pessoas diferentes os arquivos. Então, o que eu deixo aqui? Olha, eu tenho tudo da minha empresa aqui dentro. Então, tem aqui ó, o certificado digital, a organização dos clientes, os documentos, a gestão, a marca.
Então, precisei lá de um orçamento. Eu tenho o orçamento aqui, tá? Precisei de uma certidão para mandar para o contador. Eu tenho aqui também, tá? Eu costumo deixar também coisas que sempre precisa. Então, o seu RG, um comprovante de residência. Então, volta e meia a gente precisa disso, já deixa aqui dentro. Nem que você tire a foto, né, com o seu celular e mande ali para dentro do Dropbox, mas fica tudo organizadinho, bonitinho para você utilizar no seu dia a dia para o que precisar, não é? Então, muito mais fácil a gente viver assim com as coisas organizadas. Uma outra coisa que eu recomendo para vocês, eu acredito que até a Camille deve ter falado na live que ela fez, que é muito importante a gente manter não só a organização, mas uma rotina de horários, tá? Então, tem a rotina de horários, daqui a pouco a gente vai falar sobre o WhatsApp, e se você usa o WhatsApp com a sua equipe, é importante que você delimite um horário de começo e fim, tá? Então, esse horário de começo e fim, por quê? Porque se você deixa o seu grupo sem horário de início e fim, qualquer atividade que tenha ali, mesmo que não tenha sido você, pode caracterizar vínculo empregatício. Isso mais tarde, teu funcionário pode, de repente, se sentir lesado, pedir para receber aquelas horas que ele ficou disponível. E é ruim, né? Você ficar com aquela sensação de que você está disponível 24 horas. Então, a gente tem que ter uma separação saudável do momento que é de trabalhar, o momento que é para ficar com a nossa família, o momento que é para cuidar da gente, tá? Então, o trabalho remoto tem essa ironia aí, né, de que como você está em casa e poderia eventualmente trabalhar até de pijama, você já acorda trabalhando e fica trabalhando. Não, não façam isso, gente, tá? Se organizem de um jeito que vocês consigam manter uma rotina saudável dentro do possível, tá bom? Então, vamos lá. Nosso próximo assunto. Chegamos ao WhatsApp. Então, mensagens rápidas. Vocês têm várias ferramentas que vocês podem utilizar. O WhatsApp é apenas uma dessas ferramentas, tá? Então, dentro do WhatsApp, vocês têm duas modalidades. Vocês têm o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. Então, vou mostrar para vocês aqui o WhatsApp normal, tá? Então, o WhatsApp normal que vocês já conhecem, ele tem uma opção que você pode usar no computador. Muitas pessoas já usam, algumas pessoas não sabem e ajuda muito você ter isso. Então, basta você clicar web.whatsapp.com, ele vai abrir um QR Code para você, ó, vou colocar numa janela nova para vocês verem. Então, ele abre esse quadradinho que é um QR Code. Como que faz daí? Você vai no seu celular, vai procurar lá. Dentro do WhatsApp, tem os 3 pontinhos do lado direito e diz WhatsApp Web. O que ele faz? Ele vai abrir a câmera. Então, ele abre a câmera e você vai mirar o seu celular no QR Code e ele vai conectar você ao WhatsApp Web. E você vai poder fazer tudo o que você faz no celular pelo computador. Então, vou mostrar um grupo para vocês verem como que funciona. Como que é bacana você manter com os seus colaboradores, né, com os seus funcionários dentro de um grupo. E depois vou mostrar o que acontece se for só o grupo, que às vezes pode dar um ruído aí na comunicação. Então, olha lá. Esse aqui é o nosso grupo de comunicação e marketing, tá? Então, temos aqui as pessoas que são responsáveis por esse setor. E aqui a gente coloca, ó, preciso fazer uma aprovação de uma arte, quero saber uma opinião. Então, é para coisas rápidas, sabe? Para confirmar alguma coisa. Então, se precisa, ó, posso usar essa arte? Pode usar essa arte. Então, tudo aqui pelo WhatsApp Web. Outra ferramenta, vamos mostrar o Telegram. Então, o Telegram, sempre que o WhatsApp cai, o pessoal vai para o Telegram. Mas eu gosto muito do Telegram porque ele tem umas coisas que o WhatsApp não tem, tá?
Uma das coisas que eu gosto muito é que ele tem um aplicativo próprio que você não precisa estar com o celular carregado, tá? Você pode estar até sem o celular. Você vai fazer um esquema parecido com o do WhatsApp Web para você ativar o aplicativo, é uma questão de segurança, mas você não precisa estar com o seu celular na mão para o teu Telegram continuar funcionando, tá? Então, eu tenho aqui separado grupos de podcast, tenho regionais, esse aqui é de Brasília, esse aqui são ouvintes, aqui da Campus Party Itália, que eu comentei com vocês que a gente faz algumas coisas internacionais, aqui é um grupo de trabalho da pesquisa, e o que eu acho bacana aqui do Telegram, até tem no WhatsApp Web também, mas no Telegram me parece que funciona melhor, que são os canais. Os canais é como se fossem grupos, só que só o administrador que vai postar. No WhatsApp Web, você pode fazer isso para só o administrador postar. Você vai criar um grupo comum e vai colocar lá que só o administrador posta, tá? E aqui ele funciona como uma coisa diferente. Então, eu tenho aqui do Manual do Usuário, que é um canal que eu sigo. Ele me traz bastante informação todos os dias. E ele manda aqui todas as notícias e eu consigo ver. Olha, ele consegue pôr ícone, consegue pôr GIF, vídeo. Então, isso é muito bacana para a gente poder se comunicar. Opções legais aqui. Então, tenho comunidades. Então, nessa aqui, todas as pessoas podem interagir. Esse aqui é um canal também. E olha que legal, ele manda áudio, manda vídeo. Tudo que tem no WhatsApp, só que com um extra. O que são esses extras? Então, no Telegram, ele tem umas coisinhas avançadas, né? Tem uns robozinhos que você pode configurar para ele fazer coisas automáticas. Mas esse aqui, ele merece um tópico só para ele, né? Uma conversa, uma live, só para falar disso. O que eu queria mostrar para vocês é que não existe só o WhatsApp, tá? Existem outras coisas que você pode utilizar, tá bom? Então, além do WhatsApp Web, você tem o WhatsApp normal e tem o WhatsApp Business, certo? Então, o WhatsApp Business, ele pode coexistir com o seu WhatsApp normal, caso você queira separar as coisas profissionais das coisas pessoais. E qual que é a vantagem de você ter esse WhatsApp Business instalado no seu celular? Ele é muito bacana porque você pode configurar um número de telefone fixo para ele. Então, principalmente agora na época da quarentena, você pode pôr o telefone da sua loja, da sua sede, porém, a primeira vez que você vai configurar, ele pede para você receber uma ligação onde ele vai falar o código. Mas depois disso, você consegue atender com muita tranquilidade e manter separado o WhatsApp pessoal e o WhatsApp Business, o WhatsApp para a empresa. O que é o WhatsApp Business? Resumindo, ele é um aplicativo próprio para empresas. O que ele tem de diferente? Nele você pode colocar mais informações da sua empresa, pode colocar um mapa para a pessoa chegar lá, você pode colocar horários de atendimento, você pode configurar para que ele só te notifique das mensagens num determinado horário, que você pode estabelecer horário comercial. Ele permite também que você configure mensagens automáticas, então isso é muito bacana quando tem mensagem de boas-vindas, quando é um cliente novo, e tudo com poucos cliques. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, já vão colocando as perguntas que estão me passando aqui e eu vou respondendo à medida que a gente for conversando, tá? Não precisa ficar acanhado. Tudo que vocês precisarem, eu vou procurar responder da melhor forma. Se eu não souber, eu vou dizer aqui que eu não sei e vou procurar a resposta para poder mandar para vocês via Vale do Pinhão, tá? Vamos em frente, então. O bom dessas mensagens rápidas é que você consegue resolver coisas muito rápido. Então, ao invés de você mandar um e-mail, segue a aprovação, esperar o retorno do e-mail, daí depois mandar outro e-mail.
Gente, às vezes as coisas que a gente precisa resolver com o nosso cliente ou com a nossa equipe, elas só dependem disso, dependem de um sim. E é muito comum quando você tem alguns clientes que você precisa formalizar depois, né? Clientes mais tradicionais ou que por força de contrato você precisa colocar depois um histórico, você faz um e-mail depois só confirmando. Então, isso facilita muito a vida da gente. Eu atendo o Sebrae Nacional, então é dessa forma que a gente faz. A gente tem um grupo no WhatsApp só com as pessoas que precisam decidir as coisas. E quando a gente entra num acordo, e define como vai ser alguma coisa. Depois a gente escreve um e-mail com resumo e coloca conforme combinado pelo WhatsApp, isso, e daí a pessoa só dá um ok, pronto, você tem o registro. Mas para o fluxo de trabalho é muito mais rápido eu fazer isso pelo WhatsApp do que fazer um e-mail para cada dúvida que eu tiver no meio de um processo, né? Então, isso facilita muito a vida. E videoconferência. Então, estamos aqui numa live, né? Estou usando um negócio muito bacana que se chama OBS. O OBS, ele permite eu fazer essas firulinhas que eu estou fazendo aqui com vocês, de colocar a tela uma hora, colocar o meu monitor outra hora. É o OBS. Mas precisa começar já fazendo isso? De forma alguma, porque o essencial é você se comunicar com os teus colaboradores ou com os teus clientes. Então, para isso, você pode utilizar ferramentas como o Zoom, que está muito em alta, pode utilizar o Skype. Então, vamos dar uma olhada no Zoom, tá? Vou abrir aqui o Zoom para gente. Vamos lá. Zoom. Beleza. O que é legal do Zoom? O Zoom você pode instalar, mas se o teu cliente ou a outra pessoa não quiser instalar nada, ele te dá um link e a pessoa consegue usar, tá? Ela não precisa fazer um cadastro. Então, isso é muito mais fácil. Basta você clicar em zoom.us, então Zoom é ZOOM.us, porque é americano, né? Ah, olha lá. Vou fazer uma pausinha aqui para responder uma pergunta do WhatsApp, antes que a gente entre no Zoom. Então, a Lilian Ortega Braga, ela perguntou: no WhatsApp Business eu coloco o telefone fixo da empresa e consigo atender. Não vai afetar nada o telefone aparelho lá na empresa, tá? Você vai continuar trabalhando com ele normal. A diferença é que você colocou ele no WhatsApp, você consegue atender com 2 números de telefone no seu celular. Não são as ligações que vão ser direcionadas para o teu número, mas sim a ferramenta de WhatsApp. Se a pessoa quiser te telefonar, ela vai cair no aparelho fixo teu, a não ser que ela ligue por WhatsApp, tá? Então não vai atrapalhar em nada o telefone normal de vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês como que fica, onde que fica o telefoninho, tá? Então aqui. Tenho lá o WhatsApp Business. Deixa eu fazer uma tela aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Então, deixa eu ver se vai dar para aparecer. Ó lá. Então, tem o WhatsApp Business, tá? E aqui, ó, configurações da empresa, aparece o meu telefone, tá? Eu tô meio na contramão aqui. Aqui, ó. Tá? Então, aparece aqui o meu telefone, meu perfil comercial. Vamos ver aqui. Ó lá. Então, tá aparecendo o meu telefone fixo. Quando as pessoas me telefonam dos telefones delas, vai tocar aqui no meu escritório. Mas, se a pessoa quiser me mandar mensagem pelo WhatsApp, vai cair aqui no meu WhatsApp comercial a mensagem, tá? Espero que tenha esclarecido. Se não for isso, escreve de novo que a gente explica, tá? Então, vamos voltar aqui para o Zoom. Beleza.
O que que é bacana do Zoom? Então, como eu comentei com vocês, você pode criar aqui o link e não precisa que a pessoa faça um cadastro. Então, posso pôr aqui, ó, realizar uma reunião e posso escolher se eu quero com vídeos ligado, com vídeo ligado. Posso compartilhar minha tela para mostrar alguma coisa para a pessoa, tá? Então, vou colocar aqui com vídeo ligado, tá? Então, como você que está fazendo a reunião, ele vai pedir para você se cadastrar. Como a gente criou uma conta Google, ó que legal, você pode usar a conta Google para fazer esse cadastro, tá? Então, vou usar a minha conta do Pinhão Vale, né? Minha conta nova. E consigo criar minha conta aqui. Criei a minha conta. Como eu já tenho o aplicativo, ele pergunta se eu quero abrir o aplicativo, mas eu não quero, tá? Então, eu posso fazer por aqui e ele já me dá o link para eu poder passar para a pessoa. Olha lá, clique aqui. E ele vai iniciar a caixinha. Eu acho que aqui vai dar um tchutchu, porque eu tô com muita coisa aberta. Vamos ver se ele abre. Abriu. Então, tá aqui, como o meu vídeo não tá ativo ainda. E ele me dá o link, eu posso fazer, olha aqui, ó, não tá ativo ainda meu vídeo. Se eu ativar, ele aparece aqui a imagem da minha câmera e eu consigo conversar com as pessoas. Tem um chat aqui, eu posso convidar as outras pessoas. Aqui eu consigo pegar o link, tá? Vamos pegar o link, share. Opa. Não vai dar para fazer por aqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, não consegui executar aqui porque eu tô com outra ferramenta de videoconferência, ele tá dando conflito. Mas o Zoom, o que tem para dizer é basicamente isso. Você consegue fazer as reuniões por aqui. No modo gratuito, ele tem até 40 minutos. Uma outra coisa que eu gosto dele é que ele permite gravações. Então, você consegue gravar a reunião, tá, que você está fazendo. É de bom tom você avisar que está fazendo a gravação, apesar de aparecer para a pessoa. É legal você falar assim, olha, vou gravar a nossa reunião, posso gravar a nossa reunião. E o legal é que ele faz o registro tanto em vídeo quanto em áudio. E ele também guarda um arquivinho do chat, tá? Então, isso é muito legal. Nós recebemos uma outra pergunta aqui sobre conferência. Dá para fazer conferência no WhatsApp? Dá para fazer conferência no WhatsApp. Então, você faz a primeira ligação. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui com o meu telefone. Você faz a primeira ligação. Vamos fazer. E daí você consegue puxar a outra pessoa. Oi, a gente está testando aqui o recurso, tá? Vou mostrar você na tela pro pessoal. Então, deixa eu só aumentar aqui a câmera para vocês, para mostrar como que faz conferência de áudio, tá, gente? Então, lá. Fiz a primeira ligação. Daí, estão vendo que aparece... Deixa eu ver aqui a câmera. Fica invertido aqui para mim. Aparece esse pessoinha com maisinho. Então, eu vou clicar ali e vou colocar uma outra pessoa para dentro. Tá? Então, ele apareceu aqui a lista e eu posso convidar uma outra pessoa, tá? Vou convidar o Conrad, que é o meu filho aqui. Peraí. Vamos fazer um teste de conferência. Então, ele tá chamando aqui a outra pessoa. Olha que legal. Atende pra gente aí. Então, vou pedir para ele atender aqui, para vocês verem a conferência de áudio. Não atendeu ainda. Ele vai desbloquear a senha. Filho adolescente, né? Deixou o celular cheio de senha. Mas ele permite que você faça essas conferências.
Ó, conferência de áudio aqui. Conseguiu atender? Não atendeu ainda. Não tem problema. Mas é assim que faz, tá, gente? Atendeu já. Você faz a primeira ligação no WhatsApp e daí vai no botãozinho de mais e consegue fazer a nova ligação para você conversar com várias pessoas por áudio. Então, com o próprio recurso que você já utiliza, você consegue fazer essa conferência de áudio. Essa foi uma pergunta do Rogério Fabiano Almeida. E essa ferramenta ajuda bastante, tá? Principalmente quando você é um intermediário entre duas pessoas. Então, ontem, o meu marido precisou conversar com um programador para saber se ele poderia assumir a demanda de um outro programador. E quando ele ligou, o programador fez um monte de pergunta para ele e falou: putz, não sei responder. De imediato, o que ele fez? Fez uma conferência, colocou os dois para conversar junto e conseguiu acompanhar e intervir aonde precisava intervir. Então, isso ajuda bastante para a gente evitar ruído na comunicação, evitar que informações se perdam. E não vai perder mais nada, vai estar tudo no teu celular. Vai ser muito fácil para você administrar isso, tá? Outra coisa muito importante é você se preparar antes de fazer uma conferência. Então, dá uma olhada se atrás de você não tem nada que você não queira que as pessoas vejam, né? Coloque uma roupa bonitinho, né? Esteja apresentável. Prepare o equipamento, então teste o áudio, tá? Tome cuidado para não ficar com duas coisas que pegam áudio ligadas. Então, por exemplo, você está usando seu computador e o teu celular está lá também na conferência. Vai ficar o áudio fazendo um eco, é muito ruim. Quando você for convidar várias pessoas para fazer alguma coisa, sempre leve em conta pelo menos uns 15 minutos, tá? Para essa organização. Que às vezes a pessoa está com uma conexão não muito boa, não conseguiu entrar na sala de conversa, ou então alguma configuração no computador não conseguiu fazer. Então, é legal entrar um pouquinho antes com a tua equipe. Esses 15 minutos vocês vão se organizar. Depois que pega o embalo, fica mais fácil. Daí a equipe já entra rapidinho e já resolve, tá? Então, por exemplo, hoje eu fiz uma reunião de manhãzinha pelo Hangout. Então, até tirei um print aqui, né, da nossa reunião, só para mostrar para vocês hoje, né? Vou mudar aqui. Olha só, então fizemos uma reunião com 6 pessoas pelo Google Hangout. A gente começou usando o vídeo, né? Porque a gente queria se ver, estamos com saudades uns dos outros. Então tem uma pessoa em Salvador, uma pessoa em Brasília, uma pessoa numa outra cidade da Bahia, Rio Grande do Sul, eu aqui em Curitiba. Então estamos todos espalhados e como não tem eventos, né? Que o nosso setor ele mexe muito com eventos e foi um dos primeiros a sentir essa crise. A gente acabou não se vendo mais e isso é uma forma da gente botar em dia as pendências e também matar a saudade, porque somos humanos, não é mesmo? Tá? Com o Hangout, você pode também escrever por chat, ele tem a opção de compartilhar a tela. Então, o compartilhar a tela nada mais é que você mostrar para a pessoa o que você está fazendo na tela do seu computador ou do seu celular. Então, às vezes facilita para você mostrar o como fazer alguma coisa ou o que você está fazendo, tá? Isso é muito bacana. Vamos seguir para os finalmente aqui da live. Nosso tempo está acabando. Se tiverem mais alguma pergunta, podem mandar. Eu quero mostrar a ferramenta assim que eu acho que ela é a mais fundamental dentro dessa organização com equipe, que é o Trello. Então, o Trello, ele surgiu do Kanban. O que é o tal do Kanban? Então, o Kanban é uma coisa muito velha, é dos anos 60. Ele foi criado pela Toyota para fazer um sistema de produção.
Então, o que eles queriam? Eles queriam organizar a produção da Toyota. Então, eles criaram um sistema de cartões num quadro para poder organizar a vida das pessoas. Então, deixa eu mostrar para vocês como que é a ideia de base do Kanban. Então, a ideia de base do Kanban é isso aqui, ó. Você ter um quadro dividido, onde você escolhe fazer, fazendo e feito. Por que que é bacana isso? Porque você consegue elencar tudo que você tem para fazer, separar as prioridades do que você vai fazer, e se você tem uma equipe, você evita que duas pessoas estejam fazendo a mesma coisa, e pode separar os feitos. Isso também dá uma satisfação pessoal muito grande, porque quando você se organiza dessa forma, você consegue fazer, você consegue perceber o quanto você trabalha e o quanto você produz, porque senão você fica trabalhando o dia inteiro e parece que não rende, né? Então, essa é uma grande vantagem. O Kanban, ele por muito tempo foi usado assim, num quadro de acrílico e com post-it, ou a pessoa colocando cartõezinhos. E o que é o Trello? O Trello é a versão digital desse Kanban. Então, vamos voltar lá pro nosso e-mail, né? Então, vou entrar aqui, ó, Trello com 2 L's.com, tá? Então, esse carinha aqui, ele é um Kanban virtual. Vamos fazer um cadastro aqui, fazer o login. E enquanto a gente faz o login, eu vou tirar a dúvida da Cat Prado Duarte, tá? A Cat perguntou se a gente consegue fazer a conferência tanto pelo WhatsApp normal quanto pelo WhatsApp Business. Consegue sim, porque você vai usar para conferência a rede do WhatsApp. Então, mesmo que você configure com telefone fixo, você consegue fazer a conferência sem problemas. Você que vai fazer a ligação pelo WhatsApp, tá? Para a primeira pessoa, e depois vai apertar na pessoinha e maisinho e fazer a ligação para a próxima pessoa, tá? Olha que legal. Como a gente já fez a conta Google, a gente pode fazer o login com o Google. Então, vamos fazer o nosso Trello. O Trello, ele é uma coisa que é boa para a vida, tá? Então, às vezes, para a organização pessoal, ele pode ser uma ferramenta muito bacana. E, principalmente, com equipe, porque você consegue organizar muito bem o fluxo de trabalho, com setores, com várias coisas que você queira, tá? Então, vamos fazer aqui concluído. Então, ele até explica aqui, olha que legal. Use cartões para aliviar a sobrecarga. Então, ele dá o exemplo que eu mostrei para vocês lá do que é um Kanban. Coisas para fazer em andamento e concluído. Que original ele, né? E você pode detalhar essas coisas. Então, cada cartãozinho é como se fosse um post-it, tá? Então, você pode colocar nesses cartõezinhos informações. Olha que lindo o GIF. E para você mudar o seu post-it virtual de uma fila para outra, é só clicar e arrastar. Então, você pode arrastar para cima e para baixo para colocar prioridades, ou você pode mudar ele de fila, porque ele mudou de status, né? De coisa para fazer, deixou para em andamento e para feito, tá? Então, ó lá, agora você já é profissional. Continue criando seu quadro. Então, quando ele abre a primeira vez, ele já te dá a ideia de fazer assim, ó, concluído para fazer em andamento. E te dá algumas opções aqui, ó, para você adicionar. Como que funciona o Trello? Ele tem 3 coisas que vocês precisam saber. Ele tem essa opção de quadros, que é como se fosse cada quadro. Então, olha que legal. Tem o de bem-vindo e eu posso criar vários quadros aqui. Eu vou mostrar o meu, que já tem bastante coisa, para vocês verem a diferença, tá? Você pode colocar equipes aqui para dentro. Então, vamos lá para o perfil. Quando eu vou configurar o meu perfil, eu posso colocar foto aqui, posso colocar mais informações. Ó, ele consegue te dizer o log, né, um registro de tudo que foi feito, tá?
Então, aqui não tem muito porque é novinho. Aqui é a opção paga, mas dá para fazer muita coisa sem precisar da opção paga. E aqui, ó, tá vendo? Você tem mais opções. Se eu quiser colocar a minha equipe aqui para dentro, eu posso clicar no mais e ele tem um criar time. Nesse criar time, eu posso fazer os setores específicos da minha empresa, tá? Posso criar um time para gerenciar cada coisa. Por que isso? Porque eu divido os quadros só com pessoas específicas. Vou mostrar um para vocês funcionando aqui de como é a nossa rotina, tá? Então, dei uma olhada aqui nos quadros que eu tenho. Deixa eu puxar aqui o meu perfil. Vamos lá. Então, no perfil eu já coloquei a minha fotinho. O Trello trabalha com fluxo de trabalho, Helena. Ele funciona como um Kanban virtual. É diferente do Pipe, que também é uma ferramenta muito conhecida. Mas eu gosto dele porque ele já está bem avançado, então o aplicativo dele é muito bom. Existem outras ferramentas similares, mas assim, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com gestão, então é muito mais fácil. Olha só, eu tenho vários quadros. Então eu tenho um quadro aqui que são de tarefas específicas. Então nesse a gente fez uma pesquisa. Então foi feita a pesquisa, foi entregue. Tenho quadros, vamos lá, quadros de design, quadros de tarefas, separados com pessoas específicas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que eu tenho separado nomes diferentes? São os times. Então, nesse time aqui, a Bpod Juntos, eu tenho 9 membros. São essas pessoas aqui que fazem parte do time, que mexe nesses quadros específicos que são referentes à Bpod. Deu uma travadinha aqui, volta. Aí. Os quadros pessoais são os que eu criei. Tem esse outro aqui, ó, time das garotas CPBR. Então, eu tenho 10 outras pessoas e 2 projetos diferentes. Então, vamos olhar aqui esse daqui do Garota CPBR. Então, olha só. Nesse time, eu tenho várias pessoas trabalhando. Eu posso escolher a cor que eu quero do meu quadro, né? Se isso às vezes afeta um pouquinho para você, ó, vai mostrar menu. Posso escolher a cor. Nesse caso aqui, a gente deixou roxinho, porque a marca da comunidade é roxinha, tá? E foram criados os quadros, né? Os post-its virtuais, os cartões e as colunas. Aqui a gente manteve muito parecido com o padrão, né? Então, a fazer fazendo efeito. E um outro quadro para ideias e links e recursos. Então, por exemplo, nesse post-it virtual aqui, nesse quadrinho aqui, foram colocadas todas as integrantes, porque todas precisavam saber. Não foi estipulado uma data, porque é uma coisa perene, né? Uma coisa que sempre vai usar. E foi deixado aqui o texto de abertura que a gente precisava usar nas nossas gravações. Aqui embaixo colocamos um anexo, então ele permite anexos e fechou nisso. Agora, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ele foi um programa que a gente precisou gravar. A responsável era a Cissa, então só ela que está aqui. E você pode classificar também com etiquetinhas. Ele tem essa opção para você criar etiquetas que você vai pintar os seus cards como se fossem post-its coloridos, tá? Essas etiquetas, elas permitem tanto você identificar, quanto depois você fazer um filtro e escolher assim, liste para mim só as coisas importantes. Então, é muito bacana. Você pode escrever aqui comentários, você pode ver o que aconteceu. Então, ó, ela adicionou o cartão, depois ela removeu a Patrícia, depois ela colocou uma data e dela mudou de lugar. Se eu colocar aqui, ó, foi entregue, data de entregue, ele vai ficar como concluído. E eu posso fechar aqui, ó, concluído. Então, posso mudar ele aqui para o feito. Se eu não quiser mais ver esse cartão aqui,
eu posso arquivar. Dele vai para o arquivo, que ele fica escondidinho e você não vai mais ver esse cartão. Vamos olhar um outro quadro agora. Vamos ver um que está em funcionamento. Esse que eu mostrei para vocês, ele é mais antigo. Então, esse aqui, que é daquele meu time que eu mostrei o WhatsApp para vocês. Então, olha que legal. Pelo WhatsApp, a gente faz as conversas rápidas e aqui a gente põe tudo o que precisa. Então, por exemplo, eu estou ali falando com o designer. Ele tem uma coluna só para ele. A gente trabalha diferente. A gente coloca por setor. E aqui tem a parte de comunicação. Então, o designer pegou o card para fazer esse trabalho aqui, diferenciação das regiões, tá? E ele tem um prazo e tem aqui o gerente que está acompanhando ele. Quando ele terminar, eu digo para ele assim, olha, agora veja lá a capinha das redes sociais. Pode seguir para o lançamento de Manaus. Então, fica muito mais fácil. Eu parei um tempo para preencher tudo que ele precisava fazer e à medida que vai se repetindo, não precisa ficar mandando ele. Ele vai fazendo e vai marcando o que ele já fez. Daí, a hora que eu puder, eu já olho aqui e já tenho todos os links, todas as coisas feitas. Vamos voltar para aquele nosso lá que está zerado, tá? Então, vamos pegar aqui o quadro do Trello. Então, o Trello já mandou um quadro para a gente, onde ele testa, onde a gente pode testar os nossos conhecimentos. Então, vamos mudar aqui o plano de fundo, né? Ok. Agora pode sair, não quero mais esse. Vamos colocar cores. Vamos pôr rosinha, tá? Rosinha. Beleza. Então, digamos que eu quero organizar primeiro tudo antes de chamar a minha equipe, tá? Eu posso fazer isso. Então, vou tirar esse cartão daqui para a gente criar do zero. Arquivar. Vou fazer de conta que não tem nada aqui. Arquivar. Ó, você começou um novo, ele vai estar assim, zerado, zeradinho. Então, tem o conceito de lista, que são as colunas. Adicionar uma lista. Então, tarefas. Quero adicionar mais uma coluna, fazendo e feito, tá? Vamos manter o padrão. Ok, beleza. Molezinha, né? Agora eu vou adicionar cartões. Clico aqui, ele vai deixar eu colocar o título. E a gente vai poder anexar coisas nesses cards. Então, olha que bacana. Contrato para enviar, por exemplo. A princípio, ele pôs só o título, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Eu quero colocar um anexo do meu computador. Então, posso pegar aqui, anexo. Ele te dá várias opções. Do computador, do Trello, do Google Drive, do Drop. Vamos pegar do computador. Deixa eu achar aqui uma coisa em Word, né? Vamos ver. Sabe que eu quase não uso mais Word, daí não tenho mais essas coisas aqui. Vamos ver aqui, acho que talvez eu tenha aqui. Aqui tem o Word. Só um pouquinho. Silvia? Herman? Estão chamando lá fora. Só um pouquinho, pessoal. Esse que é o outro lado do home office, né? As coisas acontecem dentro de casa. Só um pouquinho. Vó? Silvia? Herman? Estão chamando lá fora. Então, isso que acontece quando a gente está fazendo live dentro de casa. Acontece esse tipo de coisa. É normal. Então, olha lá. Helena, você queria saber se a gente podia anexar documento do Word e deixar ele sem ser alterado, tá? Então, tá aqui. Coloquei o documento do Word, tá? A pessoa consegue visualizar ou baixar, tá? Se ela visualizar, ela vai ver assim, como eu tô te mostrando. E se ela baixar, ele tem os mesmos privilégios de alteração que tiver no documento. Se você restringiu no documento para não fazer modificações, ele obedece do documento. Eu imagino que talvez a tua dúvida tenha surgido por causa do Google Drive, que no Google Drive ele dá a opção de você criar
como se fosse um clone do Google, do Word com o Google Docs. Nesse caso aqui, não. Ele não dá essa opção. Ele dá o anexo como ele é, tá? Você pode colocar planilhas e quando você quiser colocar coisas do Google Drive, ele deixa também, tá? Então, se eu quiser pôr do Google Drive aqui nosso, acho que nós temos uma única coisa criada lá, né? Permitir. Ah, a gente não criou nada lá. E ele permite que você coloque aqui os anexos. Outra coisa bacana, você pode colocar a capa para deixar arrumadinho, bonitinho. Aqui você coloca os membros, no caso, como só tô eu no time, então eu sou o único membro. Nas etiquetas, você pode editar aqui, ó, clica em etiquetas e coloca aqui, ó, importante. Daí você vai definir como você acha melhor se organizar dentro desse quadro. E eu gosto muito disso aqui, ó, checklist. Então, lista do que precisa. Então, fiz a lista do que precisa, eu coloco. Revisar contrato. Solicitar dados do cliente. Imprimir e postar. Enviar para o jurídico. Então, eu posso fazer várias coisinhas assim, para poder separar melhor as atividades que precisam referente a esse aqui, que é o nosso contrato. Então, à medida que for acontecendo, vai marcando aqui. E daí vai ficando como feito. Então, isso é bem legal. E você vai colocando os membros que são responsáveis por cada tarefa. Se você quiser citar uma pessoa específica, dar alguma observação, você faz que nem a gente faz no Twitter, que nem a gente faz no Facebook. Só clicar arroba e começar a escrever o nome, que ele aparece aqui, e você pode escrever o comentário. Ah, não esquece que tem que ser em formato ofício. Que tem que ser formato ofício. Então, seria um comentário, a pessoa vai ser notificada. Ela vai ser notificada pelo quadro, vão aparecer aqui, ó, as notificações, e ela vai ser notificada por e-mail. Então, gente, por hoje eu acho que isso era o que eu tinha de mais legal para dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido e tenham conseguido acompanhar, aproveitar essas informações, tá? A apresentação ela vai ficar disponível para vocês no link que eu vou colocar aqui nos comentários, e o pessoal do Vale do Pinhão manda também para quem precisar. Já está com o PDF para quem quiser a apresentação. Beleza? Se vocês quiserem conversar comigo em outros canais, eu tô como @eusouaquel em todas as redes sociais, então Twitter, Facebook, LinkedIn. E se precisarem contratar a minha empresa, é a Cereja Flamejante, nosso site é cerejaflamejante.com.br. Nós somos especialistas em produção de podcast e também em eventos tecnológicos, tá bom? Então, muito obrigada por tudo. Tchau, tchau.